A pergunta aqui é sobre o medo. Medo. O que é o medo? Há uma outra pergunta aqui que nós vamos trabalhar com você. O que é o sofrimento? E há uma terceira pergunta ligada a essas duas. A questão do medo e a questão do sofrimento. Eu tenho para mim que a pergunta mais importante, de maior relevância aqui, é exatamente essa terceira pergunta. E a pergunta é: o que é o pensamento? O pensamento é o elemento principal na nossa vida. Agora, aqui mesmo, o uso da fala é a presença de palavras. Essas expressões verbais, essas colocações orais, são símbolos, imagens, representações, ideias de coisas, lugares, pessoas, situações. Isso é o pensamento. O pensamento é o instrumento que temos nesse mecanismo que trazemos. Nós trazemos um mecanismo que é a mente. E temos um instrumento presente nesse mecanismo, que é a presença do pensamento. E nós estamos constantemente, desde pequenos, em contato com o pensamento. Nós sabemos que, por exemplo, os bebês, o feto ainda no útero da mãe, ele tem sonhos. Assim, ele tem contato já com o pensamento. Então, nós passamos uma vida inteira nesse contato com o pensamento. O pensamento está presente enquanto falamos, enquanto caminhamos, enquanto comemos, almoçamos, jantamos, trabalhamos. O pensamento é um elemento presente em tudo, em nossas vidas. E, no entanto, nós não sabemos a verdade sobre o pensamento. O que é o pensamento? Nós temos uma playlist aqui no canal sobre isso. E sempre estaremos tocando nesse assunto e aprofundando cada vez mais. Até que nós tenhamos uma clara visão do que isso significa. A significância, a importância disso é algo fundamental. A compreensão do pensamento. Você está aqui e os pensamentos estão acontecendo. Alguns pensamentos criam estados internos de tristeza, de alegria, de ansiedade, de depressão, de angústia, de preocupação. O tempo inteiro, a mente, que é esse mecanismo, está funcionando nesse formato, no formato do pensamento. E eu quero tocar com você aqui como isso acontece, como isso se processa. Veja, o nosso interesse aqui não é dentro de uma aproximação muito técnica ou científica sobre o assunto. Mas é mais uma aproximação bem direta e prática de como acontece. Então nós vamos dar um exemplo aqui para você. Se eu fizer uso de uma expressão aqui, repare o que vai acontecer de imediato dentro da sua cabeça, neste cérebro, nesta mente. O cérebro é parte desse mecanismo, que é a mente. Aqui, por exemplo, eu faço uso de uma expressão, eu digo
cor vermelha. Repare que de imediato o seu cérebro traz essa cor. Aí eu digo a cor azul e de imediato o seu cérebro produz esse tom de azul. Agora você tem a cor vermelha e a cor azul. Reparem o que é o pensamento. Você acabou de receber um estímulo, um desafio. Esse cérebro em você aceitou o desafio e acolheu o desafio. E ele foi em busca da memória, da recordação, de alguma qualidade de azul, de alguma qualidade de vermelho. E ele pegou esse tom de azul e vermelho e colocou aqui agora, para você disponível. Agora você tem o vermelho e você tem o azul. Notem que coisa interessante ocorreu nesse instante. Você não produziu o pensamento. O cérebro apenas se aproximou de uma resposta que já trazia dessas duas cores. Uma resposta que veio do passado, da memória, da lembrança, desse registro que ele tem. A nossa ilusão é de que nós estamos pensando, enquanto que, na verdade, o que está acontecendo é que o cérebro está respondendo a estímulos. É ele o elemento responsável pelo pensamento, por essa imagem. Mas ele não produz isso do nada. Ele traz isso da memória, ele traz isso do passado. E, no entanto, não tem você. Você não é o pensador dessas duas cores. Até esse dado momento, toda a nossa visão foi equivocada, porque nós acreditamos que nós somos os pensadores. E acabamos de lhe mostrar que o pensamento vem primeiro. Depois vem a ideia de alguém pensando sobre isso ou sobre aquilo. Se eu lhe perguntar em que cor você pensou, repare, você não pode dizer que pensou nas duas cores. As duas cores apareceram, mas não teve um elemento presente que pensou nas duas cores. Foi uma resposta do cérebro. Ele atendeu um pedido, uma solicitação, um desafio. Reparem como é importante nós compreendermos como nós funcionamos. Desde pequenos, você vem tendo pensamentos, mas são pensamentos exatamente desse mesmo tipo. Você não está fabricando esses pensamentos. Eles estão acontecendo em razão de estímulos, de solicitações, de desafios. A cada momento, pensamentos surgem. Eles não são produzidos por você. Eles estão vindo do passado, em razão de algum estímulo auditivo, visual, de percepção, de emoção, de sentimento, de sensação. Todo e qualquer estímulo ou desafio é a base em que se fundamenta a aparição do pensamento. Quer isso ocorra externamente ou internamente. Então acabamos de ter duas respostas, fazendo uma única pergunta aqui. A pergunta foi: o que é o pensamento? E acabamos de responder também: o que é o pensar?
O pensar é essa mecânica do cérebro reproduzindo imagens que ele carrega de registro, de fundo, de memória. Isso é o pensar. E o que é o pensamento? São essas imagens. Reparem como isso é muito básico, mas nos dá uma base muito clara para o fim de uma ilusão, que é a ilusão do pensador. Por que isso é fundamental? Porque é nessa ilusão do pensador que está a presença do sofrimento. Então, o que é o sofrimento? É a presença de um elemento aqui, que é o pensador, que assume essas lembranças, essas recordações que vêm do passado, em razão de um estímulo, de um desafio. E esse pensador se identifica com essas lembranças e sofre. Assim, quando você está triste, não tem você triste. O que temos presente é uma memória de tristeza. Vejam como é muito, muito radical isso tudo. Estamos diante de algo bastante inusitado, revolucionário, inovador. A compreensão de que quando você está sofrendo, o que temos presente é a presença do sofrimento. Mas não temos você. Esse você é uma criação do próprio pensamento. É uma sugestão do pensamento. É uma ideia do pensamento. É uma crença do pensamento. É uma fantasia do pensamento. A presença de você presente quando a tristeza está. Sim, nós temos a tristeza, nós temos o sofrimento, mas o que é o sofrimento? É a memória? É a lembrança? É a recordação? É um pensamento que surgiu, que eu não quero que esteja aqui. Isso cria o conflito. Isso cria o problema. Isso cria o sofrimento. Isso ocorre porque existe essa separação entre esse pensador e a pura experiência da memória, da lembrança. É apenas quando a identidade do eu assume o pensamento, é apenas quando o pensador assume o pensamento como sendo dele, algo do qual ele está separado, e ele rejeita, e ele não quer, e ele luta contra isso, que se estabelece a divisão e que se estabelece a presença do sofrimento. Podemos eliminar das nossas vidas o sofrimento? O sofrimento, ele assume diversas formas, ele tem diversos formatos. Nós sofremos pelo futuro e sofremos pelo passado. É curioso dizer, esse sofrimento pelo passado e pelo futuro é aqui no presente momento. Mas esse presente momento não é outra coisa a não ser a presença do passado. Ou a imaginação do futuro. O passado é a memória do que já foi. E o futuro é a imaginação
do que irá acontecer. Então, está presente o sofrimento. Isso é algo presente em razão da presença do pensador, do experimentador, desse elemento que se separa para resistir a esse momento, que é o momento da lembrança. Quando o pensamento é agradável, esse eu se agarra a isso, para desfrutar desse prazer. Notem, é um prazer imaginário do passado? Ou é um prazer imaginário sobre o futuro? Agora aqui, notem, acabamos de receber a resposta para outra pergunta. E a outra pergunta é: o medo? O que é o medo? O medo é a presença do sofrimento pelo que foi. Você sofre por coisas que aconteceram no passado. Quando você teme, quando há o temor de que elas voltem a acontecer no futuro, esse sofrimento é a presença do medo. Então nós temos dois tipos de medo. Nós temos o medo físico e temos o medo psicológico. O medo físico é aquele que, ao lidarmos com o momento presente, ele é desafiador para a integridade do corpo. Por exemplo, na possibilidade da ocorrência de um acidente, se um carro vem em sua direção, você sai da frente. Se algo vem em direção aos seus olhos se fecham. Essa resposta é uma resposta de memória motora. É uma resposta de inteligência de autoproteção do próprio organismo, do próprio corpo. Se eu lhe dou um aviso da presença de uma cobra que acabou de entrar aqui, nesse instante, de imediato toda a sua atenção não será mais nessa fala. Será em se proteger naturalmente desse perigo. Veja, essa é a presença do medo. Mas reparem, esse medo não é bem um medo de ordem psicológica. É um medo natural de autoproteção, de fundo de reação, também de memória, mas em uma ação inteligente de autoproteção. Então nós temos dois tipos de medo. Nós temos o medo físico, que nós conhecemos muito bem. Quando você está num lugar muito alto, você se segura a olhar para baixo. É natural o cérebro detectar o perigo, o corpo detectar o perigo da altura. Então, esse é um medo instintivo de autopreservação, é um movimento inteligente de reação dessa estrutura cerebral. Mas temos também o medo psicológico. Esse medo psicológico é o medo de sustentação desta continuidade. Repare, deste eu psicológico, dessa identidade psicológica, ela quer continuar. Então ela teme sofrer. Mas o próprio medo, para se proteger de um sofrimento, é o próprio sofrimento. É a própria continuidade, é a própria continuação desta autopreservação deste ego, deste eu, deste mim. Então nós temos que descobrir aqui juntos
Como romper com esta psicológica condição, que é a condição desse mim, desse eu? Porque ele é o elemento básico que se separa da imagem, da lembrança, do pensamento. E ao se separar, ele rejeita. Ele rejeita o que ele não quer para si mesmo. E ele se apega ou se agarra ao que ele quer para si mesmo. Assim, o movimento em nós do pensamento, criando imagens, sustenta a continuidade do eu, a continuidade do ego, a sobrevivência desta ilusória identidade que se assenta no pensamento, que é o pensador. Assim, é típico do pensamento em nossas vidas sustentar a continuidade do prazer e a continuidade da dor. A continuidade do desejo, nesta ânsia por mais do prazer que viveu no passado e que agora aqui está aparecendo como uma memória, como uma lembrança, e a continuidade do medo, nessa inclinação de se preservar do sofrimento. Mas esse sofrimento é algo presente em razão do pensamento. Podemos descobrir a vida livre do pensamento e, portanto, livre desta condição interna de dependência, de ânsia por mais, de prazer, que o pensamento fomenta. E esse forte desejo de fugir, de escapar da dor criada pelo medo, que o pensamento sustenta. É isso que estamos com você aqui explorando, investigando. A vida como ela acontece é a vida como ela é. Nós não sabemos lidar com o pensamento. Não saber lidar com o pensamento, por não ter uma compreensão de como ele acontece, por não ter uma compreensão de como ele se processa em nós, é a velha, repetitiva e continuada condição de desordem psicológica, de desordem emocional, presente em cada um de nós, por não compreendermos a verdade sobre o que é o pensar. A nossa psicológica condição, neste cérebro condicionado, nesta mente condicionada, é a condição onde não sabemos a verdade sobre o pensar. Então, esse pensar que temos, assim como esse sentir que temos, isso é algo que gira em torno desta ilusória identidade, criada pelo próprio pensamento, que é o pensador. Notem a importância disso. É esse elemento o pensador. É esse elemento que vive nesta interna condição, nesta psicológica condição, nesse movimento de projeção. É ele que se projeta como uma entidade presente, que veio do passado e está indo para o futuro. Nós estamos constantemente presos a esse velho modelo
do ego, a esse velho modelo do eu. Como podemos na vida romper com esta velha condição? Se tornando ciente de nós mesmos, sobre o que é o pensar, sobre o que é o pensamento, sobre a verdade do medo, a verdade sobre o sofrimento. É quando assumimos a realidade da vida como ela acontece, livre desse elemento básico, principal, que nos acompanha desde sempre, que é o elemento pensamento. Que podemos atender a vida de uma forma inteiramente nova. O nosso pensar não é lúcido, não é claro, objetivo, inteligente, verdadeiro, porque ele está dentro desse velho programa sobre o que pensar que nós recebemos da cultura. Nós não temos a verdade de como realmente pensar, porque todo o nosso modelo de pensar é o pensar programado por essa cultura, por esse modelo de mundo. E nesse padrão, nesse modelo, é que temos a ilusão desta identidade, presente nessa experiência. Veja, a experiência é o pensamento, mas não precisamos sustentar uma identidade nessa experiência, como nós temos feito, que é a identidade do pensador, do experimentador. Assim estamos na vida constantemente nos confundindo com os pensamentos. Porque nós vivemos sem compreender a beleza do fim para esse padrão de pensamento, como ele tem funcionado em cada um de nós. Ao nos aproximarmos da vida de uma forma real, pelo autoconhecimento, aprendemos a olhar, a perceber, a ficar cônscio de nossas reações, sem se confundir com o pensamento. E quando você não se confunde com os pensamentos, eles deixam de manter essa continuidade, produzindo dentro de você esses estados. Veja como isso realmente é bastante inovador, bastante revolucionário para a nossa antiga visão. Pois a nossa afirmação aqui é a de que você não precisa viver mais no sofrimento, nem no medo, nem escravo de estados internos produzidos pelo pensamento. As diversas formas de ansiedade, de depressão, angústia, preocupações, a dor da solidão, o tédio, a tristeza, esses diversos estados de ordem emocional linkados ao modelo do pensamento que sustenta esses quadros de sofrimento psíquico é algo do qual você pode, nesta vida, se livrar. Se você assume a verdade sobre você e deixa de viver nesta ilusão, desta separação criada pelo pensamento, criando esta identidade que se vê como o responsável
e, portanto, se identificando como pensamento, que é só uma memória, uma imagem, uma lembrança que vem do passado. O encontro com a realidade do seu ser é o fim do passado. É o fim desta qualidade de pensamento que está gerando constantemente em cada um de nós esses estados que nos aprisionam dentro desta ilusão, que é a ilusão do tempo. Assim, nós estamos constantemente esperando um dia se livrar do sofrimento, um dia se livrar do medo. Como não conseguimos, todo o movimento do ego em nós consiste em um movimento de fuga, mas nunca nos libertamos desta condição. Aqui, nos finais de semana, sábado e domingo, estamos juntos, aprofundando isso com você nesses encontros online. Então, eu quero aqui deixar um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Vocês consideram o fazer de alguém fazendo? Para você, o fazer é alguém fazendo. Para mim, só há o fazer. A ideia de estar presente nesse fazer, fazendo, é uma ilusão. Você não tem o poder de fazer.